Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você e a sua família nesse momento. É muito bom estarmos novamente reunidos, vivendo essa nova experiência na jornada cristã, de sermos igreja na diáspora. Muitos irmãos e irmãs, por diferentes razões, viveram no passado experiências próximas a que nós estamos vivendo. No entanto, nós somos ainda privilegiados, porque vivemos esse momento em tempos de tecnologia, a qual nos favorece de, apesar de distantes geograficamente, podermos estar juntos, unidos na adoração a Deus, na busca do Senhor e na reflexão da sua palavra. Então, nós vamos dar continuidade hoje à reflexão O Cara e o Corona, essa série de pregações que nós temos feito nesse momento de pandemia gerada pela Covid-19, e temos procurado refletir no que o apóstolo Paulo fala da sua experiência no isolamento, quando preso, escreve algumas cartas, dentre elas a carta aos Filipenses. Nós já tivemos a oportunidade de conversarmos sobre esse tema. O sofrimento tem um propósito. Também conversamos sobre esse outro tema no último final de semana, o cuidado com a mente e a prática, e pudermos resgatar um pouco da oração, da importância do clamor, da gratidão, de lembrarmos as nossas mentes quem Deus é e o que Ele já fez no passado, bem como darmos uma desacelerada na quantidade de informação que nós estamos buscando nesse momento e nos concentrarmos na transformação, o que Deus já tem falado a nós e como nós podemos obedecê-lo e fazer desse momento um momento de transformação das nossas vidas. Hoje, nós vamos conversar sobre esse tema. A morte é uma possibilidade. E daí? No entanto, para conversar sobre esse tema, eu vou ter que pedir a paciência de vocês e fazer uma breve retrospectiva para que algumas emoções se acalmem e algumas pessoas compreendam como nós chegamos nesse tema. Primeiro, lembrando vocês, no final de março, nós começamos a refletir sobre essa nova série, sobre como nós poderíamos abençoar a vida de pessoas que estão vivendo esse período difícil de isolamento, de crise gerada, não só a crise da área da saúde, mas a crise econômica e, no nosso contexto brasileiro, a crise política que se instala. Eu me lembro que nessa ocasião, eu fiz 2 pedidos ao pessoal da nossa área de comunicação na comunidade. Primeiro, eu queria que eles produzissem uma arte que fosse suficientemente leve, porque nós viveríamos momentos difíceis, momentos pesados, mas eu queria que essa leveza não se confundisse com irreverência. E aí, eles produziram essa bonita arte, mesclando alguns elementos que demonstra a seriedade do que nós estamos tratando, ao mesmo tempo uma certa leveza. Mas uma outra coisa que eu pedi para o pessoal da comunicação foi o seguinte, que eu iria fornecer para eles 10 assuntos que são tratados pelo apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Eles colocariam isso num website, num lugar na internet, que é o chakra.org/série, e as pessoas iriam votar, mostrando qual seria a necessidade primária delas, e assim os temas têm emergido. Então, na última segunda-feira, como é nosso costume, e aqui eu estou tornando pública uma mensagem privada, isso está virando moda hoje em dia, né? Uma mensagem que foi enviada a mim pelo João Vinícius, no dia, perceba, dia 27 de abril, segunda-feira,
em resposta a uma pergunta que eu havia feito para ele, dizendo, manda os temas da série também, ou seja, me manda o próximo tema da série, sobre o que eu preciso estudar, pensar e refletir para o próximo domingo. E aí, o João me mandou a resposta dizendo, veja só, que com 256 votos, o tema do próximo domingo seria a morte é uma possibilidade. E daí, ok? Na terça-feira pela manhã, é importante você perceber a cronologia, o João Vinícius me manda a arte a ser divulgada na internet com o tema a morte é uma possibilidade. E daí, o que nós não fazíamos a mínima ideia é que na tarde daquele mesmo dia, quando questionado acerca do fato do Brasil ter alcançado o recorde de mortes, de óbito por Covid-19, num período de 24 horas, o presidente da República responderia a esse questionamento da seguinte forma: e daí, lamento, quer que eu faça o quê? E eu queria que alguns queridos que convivem comigo e frequentam a nossa comunidade percebam que eu estou usando a manchete do Estadão, ok? É muito importante perceber detalhes como esse. O fato é que se proliferou nas redes sociais essa frase, e daí? Questionamentos em artigos, em reportagens, a mídia de maneira geral levantou esse termo e daí, e o grande problema é que o e daí já estava no tema da nossa reflexão desse domingo. E o nosso risco é nós politizarmos um tema que é teológico e não político. Eu queria conversar com vocês hoje, não sobre a política de morte ou a política de vida. Eu queria conversar com você sobre o que a espiritualidade cristã pensa da morte. O que é a morte na espiritualidade cristã? Porque diante de números tão assombrosos, como quando nós ouvimos falar que mais de 200 mil pessoas já morreram no mundo pelo Covid-19, no Brasil nós nos aproximamos hoje da marca das 7 mil pessoas que morreram pela Covid-19, fora as subnotificações que todos nós sabemos que têm ocorrido. Existe o perigo de, por detrás de tantos números, nós perdemos a consciência de que nós estamos falando de vidas. Perceba, eu trouxe para vocês a imagem de algumas das pessoas que nas últimas semanas perderam as suas vidas, vítimas da Covid-19. Porque por detrás dos números existem histórias, por detrás dos números existem pessoas altamente talentosas no que faziam. Por detrás dos números existem pessoas que influenciaram as nossas vidas direto ou indiretamente. Por detrás dos números existem sonhos que foram quebrados e rompidos. Por detrás dos números existem lágrimas de filhos que não puderam dar o último abraço nos seus pais, lágrimas de maridos que não puderam dar o último abraço nas suas esposas, lágrimas de esposas que precocemente perderam os seus maridos, lágrimas de famílias que viram profissionais da área da saúde que estavam se dedicando a salvar a vida de outros, perdendo a sua própria vida. E o que a espiritualidade cristã diz acerca disso? Existe um perigo muito grande de, num simplismo teológico, ou eu diria numa disfunção teológica, porque a espiritualidade cristã fala em vida após a morte,
nós subvalorizarmos a vida na história, nós desprezarmos a vida na história, nós menosprezarmos a morte, tratando a morte como algo ordinário, e ela não o é. A morte não fazia parte do plano original de Deus. Deus não nos criou para a morte, Deus nos criou para a vida. E a prova disso é quando o Senhor Jesus Cristo se depara com a morte do seu amigo Lázaro, como o pastor Juliano recentemente nos conduziu uma reflexão nesse texto. Lá em João capítulo 11, diz assim: ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Maria e os judeus estavam chorando a perda de uma vida, Lázaro. Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Diante da morte, Jesus, no seu interior, se incomodou. Jesus, o Deus encarnado, diante da morte, não menosprezou. Diante da morte, ele se incomodou profundamente, a ponto de, diz o texto, Jesus chorou. Por que Jesus chora diante da morte do seu amigo Lázaro? Porque ele, como Deus Criador que entrou na história para se tornar o nosso Redentor, sabe que não era para ser assim. Quando nós olhamos essa pandemia se espalhando pelo mundo e tantas pessoas sofrendo, quando nós observamos as consequências econômicas, que vai trazer prejuízos para muitos de nós, mas pior do que isso, vai gerar um distanciamento ainda maior no mundo entre os miseráveis e os ricos. Quando nós vemos o caos que algumas cidades vivenciaram diante do impacto da pandemia, o nosso Deus olha para o nosso mundo, e ele tem plena consciência, não era para ser assim. O que está acontecendo é fruto da opção que os nossos primeiros pais fizeram, rompendo com a sabedoria do Deus Criador, rompendo com o cuidado do Deus Criador, rompendo com o amor do nosso Deus Criador. No entanto, essa ruptura, eu e você continuamos a fazer nas nossas vidas diante das bifurcações, diante dos momentos onde Deus nos convida a confiar nele, a obedecer os seus princípios e valores, e nós insistimos em confiar nas nossas próprias ideias, nas nossas próprias emoções, no que nós queremos fazer, quando nós insistimos em confiar que a redenção de todas as coisas está em ideologias humanas e não na obra feita por Jesus naquela cruz, e ao ressuscitar no terceiro dia, começou a fazer todas as coisas novas e culminará essa obra no dia final, conforme nos descreve Apocalipse 21 e 22. É interessante que até mesmo um ateu, como Yuval Noah Harari, historiador israelense, muito em voga na atualidade, ele escreveu um artigo que foi publicado ontem, que diz assim: os humanos morrem não porque Deus decidiu que assim será, mas por causa de alguma falha técnica. E quem é o responsável por todos esses problemas técnicos? Ele responde: outros problemas técnicos. Me desculpe, mas deixa eu dizer para ele qual é a origem de todos esses problemas técnicos. Ele está certo de que os seres humanos morrem por problemas técnicos. O que ele parece não considerar é que todos os problemas técnicos têm uma origem. E a origem é o momento em que os nossos primeiros pais se desconectaram com o Deus Criador. Mas, caminhando para o nosso texto de Filipenses, existe aqui uma frase muito conhecida dos cristãos, porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro,
que eu diria que ela, fora do seu contexto, ela pode nos levar a grandes equívocos, porque me preocupa quando, no Brasil afora, pessoas questionam o valor dos números de mortos, e cristãos respondem: é verdade, amém, porque esse não é o nosso mundo, porque Deus vai nos dar ressurreição no último dia, e muitos deles citam inclusive o apóstolo Paulo: morrer é lucro. Me perdoa, meu querido, minha querida irmã que pensa assim, você está completamente equivocado na concepção da espiritualidade cristã, e eu queria mostrar para você o que esse texto significa dentro do contexto e o que é a morte dentro da espiritualidade cristã. Então me acompanhe, eu vou ler a partir do verso 20, que diz assim: com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo, na vida, na história. E estou convencido disso. Sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. O texto continua, mas eu queria me restringir aí, devido à questão de tempo. E como eu fiz semana passada, deixa eu mostrar para vocês e estudar esse texto, mostrando a estrutura do pensamento de Paulo. A importância de você perceber a estrutura do texto é que você entende a lógica do autor, e sempre que a gente estuda um texto assim, nós queremos mais do que passar uma mensagem para você, é estimular você a ler as Escrituras por você mesmo, com consciência, entendendo quais são os passos que nós devemos dar ao lermos e compreendermos o que a Escritura diz. Essa estrutura desse texto começa no verso 20, quando o apóstolo Paulo fala de uma determinação e duas possibilidades. Qual é a determinação que o apóstolo Paulo tem nesse texto? Ele quer viver para a glória de Deus. A sua vida e a sua história existe para a glória de Deus. Perceba, já eu vou entrar nesse ponto, mas a diferença da espiritualidade cristã, ou supostamente cristã, eu diria mais uma religiosidade cristã, que se desenvolveu no século XX, início do século XXI, no mundo ocidental, no mundo capitalista, onde Deus existe para me abençoar. Deus me existe para abençoar os meus planos. Deus existe para me dar bem-estar. Deus existe para me dar sucesso. Deus existe para me dar dinheiro. Não, o apóstolo Paulo diz: não, Deus existe, eu existo para glorificá-lo. Essa é uma determinação. Aconteça o que acontecer na vida ou na morte, Paulo diz: eu quero que a minha vida glorifique a Deus com os meus atos, eu quero que a minha morte glorifique a Deus com esse fato. Uma determinação, glorificar a Deus. Duas possibilidades, ou duas alternativas, viver ou morrer. Isso é reforçado no verso 21, quando Paulo diz: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. E aí ele usa uma palavra da contabilidade da época, dizendo que a morte dá superávit, a morte é o lucro, é a compensação da vida. E isso deveria nos levar então a uma pergunta séria: qual o lugar da morte na nossa fé? Porque me preocupa o fato de que talvez inúmeros supostos cristãos na atualidade
estão tão apegados aos seus projetos profissionais, estão tão apegados aos seus projetos econômicos, estão tão apegados ao seu desejo de serem pessoas reconhecidas e de sucesso, que essas pessoas, primeiro, não veem a vida como espaço para a glória de Deus e muito menos vê a morte como lucro, veem a morte como um prejuízo. Se os seus olhos se fecharem para a história, eles deixam para trás o sucesso que eles tanto buscaram, o dinheiro que eles tanto lutaram, os recursos financeiros, materiais, a influência nas mídias sociais que eles levaram tanto tempo para construir, e quando eles contabilizam essas coisas, eles não consideram a morte lucro. Deixa eu mostrar para vocês, baseado no capítulo 11 de Hebreus, que nos fala dos heróis da fé, uma coisa interessante. É verdade que nós lemos lá em Hebreus 11, acompanhe comigo. Pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Existe uma ala daqueles que se consideram cristãos, que pegam esse tipo de texto e passam a dizer para as pessoas que é assim que as nossas vidas têm que serem caracterizadas. Tudo que nós fizermos vai ser bem sucedido. Não há possibilidade de nós termos adversidade. Não há possibilidade de a nossa firma vir a falir. Não há possibilidade do nosso pai contrair Covid-19. Não há possibilidade da nossa filha se envolver com drogas. Não há possibilidade de lutas nessa vida que não vão ser vencidas para a honra e para a glória de Deus, em nome de Jesus. E aí eles dizem: decrete, povo de Deus, a vitória. Me desculpe, mas essas pessoas se esquecem de outros versos do mesmo capítulo de Hebreus, que diz assim: uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, eles não tiveram sucesso nas redes sociais. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, inclusive o apóstolo Paulo. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, contaminados pela Covid-19, andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras por causa da adversidade financeira que se abateu, necessitados, afligidos e maltratados. Mas é interessante, perceba essa frase que vem em seguida: o mundo não era digno deles. O mundo não se mostra digno de pessoas que são capazes de obedecer a Deus, apesar das circunstâncias, apesar das adversidades, apesar das lutas. E esses que vivem a adversidade, vivem as lutas, eles obedecem a Deus na história. Primeiro, porque eles querem que as suas vidas sejam o espaço no qual Deus seja glorificado. Eles querem que a sua história glorifique a Deus. E eles têm uma esperança. A esperança de que quando os seus olhos se fecharem para a história, se abrirão para a eternidade. No entanto, esse tipo de religiosidade cristã, gospel,
consumista do mundo ocidental capitalista, a qual gera milhões e milhões de reais ou de dólares com os seus cantores, com os seus pregadores de vitória, com os seus eventos que lotam estádio. Me desculpe, isso não é o Evangelho, porque o livro de Hebreus não fala apenas que aqueles que vivem pela fé vivem de bem-estar, de felicidade, de prosperidade, de sucesso e de vitória. O livro de Hebreus também fala de isolamento, de dúvida, de adversidades, de fracasso e de morte. Mas deixa eu voltar ao testemunho de um ateu, que observa o que está acontecendo nesse mundo. Esse mundo da religiosidade cristã, ocidental, consumista, capitalista, gospel. Olha só o que Yuval Noah Harari diz: mesmo muitas religiões tradicionais, inclusive o protestantismo, mudaram o foco. Em vez de prometer alguma espécie de paraíso após a morte, começaram a dar ênfase muito maior ao que podem fazer por nós nesta vida. Eu ia dizer para você agora, eu desafio você a entrar na live de pregadores e líderes que pregam isso, mas seria um contrassenso, porque eu tenho incentivado as pessoas a receberem menos informação e buscarem mais formação e transformação. Mas é impressionante a quantidade de profetas da vitória que estão fazendo uso do povo de Deus que está sofrendo e numa iminente adversidade para dizer que está tudo bem quando não está nada bem. É impressionante como alguns desses líderes querem que o isolamento social seja flexibilizado para que eles voltem a ter multidões dentro dos seus templos e ali pessoalmente manipular essas pessoas para fazerem uso do benefício pessoal da arrecadação financeira, não das suas igrejas, dos seus business. Eles querem que tudo volte à normalidade para que eles possam ter novamente os eventos que sustentam os seus impérios. Desculpe, nós estamos num momento confuso e você precisa tomar uma decisão. Quem você vai ouvir? Quem você vai deixar te orientar na mente e no coração? E é claro, eu espero que você se deixe orientar por alguém que mostra na palavra de Deus os valores e princípios da pregação e não nas suas experiências fantásticas em promessas vazias. A espiritualidade cristã concebe a morte como uma possibilidade, sim. E a espiritualidade cristã não coloca todas as nossas expectativas nesta vida, nesta história, porque essa vida nada tem a ver com a busca do nosso próprio sucesso, da nossa própria satisfação, da nossa própria riqueza. Essa vida tem a ver com nós buscarmos a glória de Deus através das nossas decisões e atitudes. Nós estamos vivendo uma espiritualidade cristã em muitos lugares e igrejas que se esqueceram de palavras que eu gostaria de mostrar para vocês. Por exemplo, em João, capítulo 14, Jesus diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E falando sobre isso, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2,9: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E ele complementa na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, dizendo:
Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E concluo com as palavras de João, no livro de Apocalipse, verso 21, que diz: então vi novos céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E olha o que Deus vai fazer. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima derramada pela morte, pela tristeza, pela injustiça, pela opressão, pela corrupção, pelas desavenças, pelos problemas financeiros, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Perceba, esse viver é Cristo, morrer é lucro, do apóstolo Paulo, não é um sentimento de alguém deprimido que flerta com o suicídio. É o sentimento de alguém, e eu vou mostrar daqui a pouco para você, que está altamente comprometido em usar a sua vida e a sua história para fazer o bem e para promover a glória de Deus. No entanto, ele crê que quando os seus olhos se fecharem para a história, se abrirão para uma outra realidade, e essa outra realidade é tão superior, tão superior, tão superior a tudo quanto nós podemos ter na história, que ele diz assim no verso 23, estou pressionado dos dois lados, viver e ficar, ir e encontrar a Deus. Mas olha só, ele diz, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. A minha dúvida é se nós vivemos um momento na história em que aqueles que se dizem cristãos realmente pensam que estar com Cristo é muito melhor. No passado, cristãos que talvez não viviam todo o conforto que nós temos hoje, e toda a tecnologia, e todas as oportunidades, eles cantavam mais sobre esse encontro eterno. E eu recebi de um irmão querido lá de Sorocaba, o Caio do banjo, uma música que eu queria mostrar para vocês, uma música cantada por irmãos e irmãs do passado, exaltando essa verdade que tem sido esquecida por muitos daqueles que estão vivendo essa religiosidade cristã, consumista, existencialista. Eu queria convidar você a prestar atenção e vibrar com essa canção também. Com Jesus a morada feliz, prometida e segura nos céus, avistamos um lindo país, pela fé na palavra de Deus. Com Jesus no porvir, viveremos num lindo país. Com Jesus por vir, viveremos num lindo país. Pacientes podemos penar,
de sofrermos por Cristo Jesus, pois sem culpa, sem falta ou pesar, viveremos num reino de luz, com Jesus no porvir, viveremos num lindo país, com Jesus no porvir, viveremos num lindo país. Voltamos? Agora, eu não queria que você me entendesse mal, porque quando o apóstolo Paulo fala que viver é Cristo, morrer é lucro, ele está dizendo claramente que a sua expectativa maior não reside sobre ideologias humanas. E eu queria que você percebesse isso. Existe o perigo de nós colocarmos toda a nossa esperança, seja na ideologia de direita, seja na ideologia de esquerda, e aquele que vai poder realmente consolidar uma sociedade justa, plena de alegria e paz é o nosso Senhor Jesus. Nós somos aqueles que devemos todas as manhãs orarmos: venha a nós o teu reino. Nós somos o povo que ansiamos por um reino que está por vir, mas vivemos na história na maior intensidade possível os valores e princípios desse reino. Por isso eu queria voltar aqui no nosso texto e veja só, na estrutura, no verso 22, o apóstolo Paulo fala de que ele quer viver, e se é para viver, ele quer dar frutos, apesar da dúvida cruel que ele tem acerca do estar com Jesus nesse lindo país ser algo que ele tem a convicção que é imensamente melhor. Diz o texto: caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Em outras palavras, eu vou me dedicar e eu vou receber do fruto do meu trabalho, porque já já eu volto ao primeiro verso mostrando que a determinação de Paulo fazia com que todo o trabalho que ele realizava na sua história era altamente comprometido e intenso. E ainda, quando nós pegamos os versos 23 e 24, o apóstolo Paulo vai falar de um desejo e de uma necessidade. Olha só, o desejo é esse que nós já nos referimos a ele. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Esse é o desejo de Paulo. No entanto, ele fala de uma necessidade. Contudo, é mais necessário por causa de vocês, por causa da igreja de Filipos, por causa das pessoas que eram abençoadas através da vida do apóstolo Paulo. Ele diz: que eu permaneça no corpo. O desejo é estar com Jesus, mas a necessidade é estar na história. Perceba que quando Paulo fala de para ele viver é Cristo e morrer é lucro, não é fruto de um coração deprimido que está pensando em suicídio. O apóstolo Paulo tem claro na sua mente e no seu coração de que a sua esperança futura é imensamente melhor na presença de Deus, mas ele tem uma missão a ser cumprida na história. Por isso ele olha para a história e ele procura perceber como ele pode abençoar
abençoar as pessoas à sua volta. Eu creio que esse momento que nós temos vivido, gerado pela Covid-19, de isolamento social, de desaceleração da produção da economia, é um excelente momento para nós pararmos e refletirmos nas nossas próprias vidas. Eu compartilhava ontem num seminário de liderança promovido pela nossa comunidade, que esse tem sido um tempo para eu parar e refletir mais profundamente na minha própria existência. O que de fato Deus quer que eu faça nos próximos anos da minha vida, o que de fato é valoroso para mim, e o que é valoroso para mim vinha integrando a minha agenda, ou a minha agenda pré-Covid era uma agenda tão atribulada, com tantas viagens, com tantos compromissos, com tantas responsabilidades, que o que eu de fato hoje tenho consciência de que é valor na minha vida, não se fazia presente na minha agenda. E é hora de eu reavaliar os meus valores, reavaliar a minha agenda, reestruturar os próximos anos da minha vida, para que eu possa viver com um propósito. Talvez toda essa situação de slowdown, de reset geral, contribua para que você reorganize a sua vida, a sua agenda, a sua mente, o seu coração. Não perca a oportunidade de fazer isso. E, por fim, o último verso que nós vimos, o apóstolo Paulo fala de que ele está convencido. E perceba, existe aqui uma sequência lógica. Ele diz, eu tenho uma determinação, eu quero glorificar a Deus, quer com a minha vida, quer com a minha morte. Ele está preso e ele pode ser condenado à morte, ou ele pode ser liberto. Se ele for liberto, ele quer viver uma vida com um propósito bem definido. Se ele experimentar a morte, ele tem convicção de que estar com Deus é imensamente melhor do que tudo que ele possa usufruir na história. Agora, veja o centro. Se for para viver, se ele for liberto da morte, ele quer viver mostrando os frutos, vendo frutos na sua existência. Chega de viver de maneira banal, chega de viver para si mesmo, chega de viver sem ver frutos de justiça, de alegria, de paz na vida dos outros, através das minhas ações. E Paulo diz, eu desejo partir, mas existe uma necessidade, permanecer. E aí ele conclui com essas palavras, eu estou convencido disso. Sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Em outras palavras, se é para permanecer na vida, vamos fazer uso dessa vida para abençoar outros. Se é para permanecer na vida, vamos reorganizar a nossa existência para a nossa vida ter mais sentido. Se é para permanecer na vida, que os próximos anos ou décadas que Deus vai dar a cada um de nós sejam anos e décadas com um alto compromisso com a glória de Deus e, consequentemente, com a bênção das pessoas. Quando eu olho essa estrutura do texto, eu chego à seguinte conclusão. Existem aqui 3 princípios de vida do apóstolo Paulo e que devem ser nossos princípios também, e assim nós vamos encerrando. Primeiro, propósito. O propósito dele é claro. O propósito da vida dele é glorificar a Cristo. Ele quer que as decisões dele, ele quer, se ele tivesse uma empresa como empresário, se ele fosse professor numa universidade ou numa escola, se ele fosse pastor numa comunidade cristã, se ele fosse funcionário dentro de uma indústria, o desejo de Paulo é que a vida dele, que as atitudes dele, que as palavras dele, que a história dele glorifique a Deus e, consequentemente, abençoe as pessoas à sua volta. Mas ele fazia isso com intensidade. O verso 20 diz, com toda determinação, e me chama a atenção uma palavrinha, sempre, sempre, sempre. O apóstolo Paulo era um indivíduo apaixonado pelo que fazia.
E mais uma vez, talvez toda essa situação que nos envolve nesse momento, seja tempo para você também parar e pensar, se você é apaixonado pelo que você vinha fazendo. Porque não vale a pena você gastar os próximos anos, meses, décadas da sua vida, sem ter uma determinação clara de fazer o melhor no que você faz para a honra e glória de Deus e para a bênção das pessoas, e fazer isso com intensidade. Me incomoda ver pessoas, sejam eles empresários, funcionários públicos, funcionários de empresa, professores, médicos, pastores, fazendo o que fazem sem paixão, sem intensidade. O apóstolo Paulo diz que quer viver para a glória de Deus, e fazendo isso com toda a determinação, como sempre. E um último princípio inegociável na vida de Paulo: consciência. Consciência da transitoriedade da vida. Consciência que ele precisa sim fazer tudo o que ele faz com paixão, mas tomar cuidado para não se tornar mais apaixonado pelo que ele faz do que pelo Senhor para quem ele faz. Tomar cuidado para ele não se tornar mais apaixonado pelas bênçãos que Deus lhe dá nessa história do que pelo Senhor da bênção. Tomar cuidado para não se tornar mais apegado ao mundo lindo e maravilhoso que temos ao nosso redor, mas decaído, do que o mundo restaurado que Deus quer nos oferecer. Por isso, eu quero convidar você para, nesse momento, primeiro, reconsiderar na sua espiritualidade, na sua caminhada, o lugar da morte. A morte faz parte da nossa história, mas nós não precisamos temer a morte, porque se nós cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, sim, nós sabemos que quando os nossos olhos se fecharem para a história, se abrirão para a eternidade, e nós estaremos numa dimensão na presença do nosso Deus, e Ele vai nos oferecer uma realidade imensamente maior do que tudo quanto nós temos ou experimentamos aqui. A grande pergunta é: será que você está tão apegado a tudo que você tem na história, que o seu coração é incapaz de achar o momento pós-vida imensamente melhor? Mas enquanto você está com a vida, enquanto Deus está te dando a dádiva de viver, você não pode viver de maneira passiva, esperando a morte chegar. Isso não é espiritualidade cristã. O apóstolo Paulo diz: eu desejo partir, mas existe uma necessidade na história, e essa necessidade na história, Paulo vive com propósito, vive com intensidade e vive com uma consciência. Propósito: viver e fazer tudo para que Deus seja glorificado através da minha vida. Intensidade: fazer com determinação, com paixão. Consciência: tudo é transitório. Tudo é transitório. Eu preciso fazer tudo o que eu tenho que fazer, lembrando das palavras de Jesus, e assim eu termino, em Mateus capítulo 25, verso 34. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Deus abençoe a sua família, a sua caminhada ao longo dessa semana que se inicia.